E é um tema que vamos analisar agora com a ajuda de Miguel Balança, jornalista do Correio da Manhã. Bom dia. Fizeste também aqui esta reportagem, estiveste ontem a ouvir de perto também aqui estes peritos deste grupo de trabalho, que foi exatamente pedido este estudo pelo Governo. O que é que se passa? Portanto, de um excedente vamos passar para um déficit em menos de uma década. Isso é de facto previsível que isso possa acontecer, Miguel? Se o sistema ficar tal qual como está, o sistema de pensões em Portugal é deficitário. Isso foi uma conclusão que este grupo de trabalho chegou. É um grupo de trabalho que está em funções na sequência do mandato deste governo. O governo já disse que não vai seguir para já nesta legislatura nenhuma das sugestões estruturais para mexer no sistema da segurança social. O que é certo é que estes peritos o que dizem é que as contas estavam mal feitas. Quando se fala em excedente da segurança social, se utiliza isso para fazer política, não se está a considerar a Caixa Geral de Aposentações. E a Caixa Geral de Aposentações é um sistema que já não recebe novos subscritores desde 2005, mas que continua a receber contribuições. Aí, a dada altura, em 2055, vai deixar de receber contribuições. O que é que acontece a partir daí? Só dá despesa. Só há pensões para pagar sem ninguém contribuir para este sistema. O que os peritos dizem é que, sendo assim, os dois sistemas devem ser analisados em conjunto para dar uma melhor fotografia das pensões em Portugal. E isso prevê também aqui algumas alterações, nomeadamente no acesso à reforma, como, por exemplo, a idade. Portanto, deixar de haver aqui uma idade fixa para que as pessoas possam recorrer à reforma e também os anos de descontos. Portanto, há aqui algumas sugestões que os peritos podem aqui elencar para futuros governos ou para este governo em concreto. Os especialistas disseram é que é mais justo contar o montante efetivamente descontado do que propriamente os anos. O que eles querem, o que defendem, que acham mais correto, é que se crie uma espécie de conta individual para cada um dos beneficiários da Segurança Social, para cada um dos trabalhadores, que vai descontando mensalmente, fazendo os seus descontos e virtualmente vai vendo o montante subir. Anualmente, isto foi dito por Jorge Bravo, o economista que liderou este relatório de mais de 600 páginas. Portanto, ainda vamos ter muito trabalho para nos próximos dias escrutinarmos todas as medidas que são propostas, os cenários que são previstos. O que o Jorge Bravo diz, ou que sugere, ele e os seus colegas do grupo de trabalho, é que se crie estas contas e que anualmente, e aqui retomo a ideia que não terminei, que seja enviado anualmente um extrato para que os trabalhadores consigam ter noção de quanto já descontaram para a reforma. Depois, o valor da pensão é calculado em função disso e não propriamente de uma idade legal ou dos anos de desconto. Mas isto também pode significar que, para que os contribuintes tenham uma pensão maior, tenham de trabalhar mais anos, porque aquilo que os estudos mostram é que haverá aqui uma clivagem naquilo que se recebe e naquilo que se vai receber quando o pensionista se reformar. O trabalhador se reformar. A taxa de substituição em 2065 é de 58%. E a taxa de substituição é exatamente isso que estamos a falar de um corte do valor que... Praticamente para metade. Do último salário por comparação com a primeira pensão. É esta a taxa de substituição, que é um dos indicadores utilizados para medir, por exemplo, a sustentabilidade deste sistema e, sobretudo, a rentabilidade de quanto é que as pessoas vão ganhar de pensão daqui a uns anos. É isso que importa aos portugueses. Os peritos dizem que se nada for feito, que se nada mudar, esta clivagem vai continuar a acentuar-se, as pessoas vão perder cada vez mais rendimentos com a passagem da vida ativa para a vida de reformado. Muito bem, Miguel, vamos avançar para outro tema, até porque o Presidente da República promulgou ontem a chamada Lei da Burca, a Lei das Burcas, aprovada então pelo Parlamento em julho, e que estabelece regras para a identificação de cidadãos em espaços públicos. Numa nota divulgada, o chefe de Estado reconhece tratar-se de uma matéria de grande sensibilidade social e cultural, mas justifica a decisão com a integração social, a não discriminação de género e a segurança. A lei proíbe em espaços públicos o uso de roupas destinadas a ocultar
ou dificultar a exibição do corpo. Ora, Miguel Balança, o Presidente da República, ontem, quando promulgou este decreto sobre a lei das burcas, diz que esta é uma matéria sensível. Porquê, em concreto, Miguel? Olha, nomeadamente no que respeita à igualdade entre homens e mulheres, porque a obrigação de que algumas leis religiosas, por assim dizer, impõem, incide sobretudo sobre a mulher. E António José Seguro, na nota que fez sair ontem no site da Presidência, foca exatamente isso e de como é que essa obrigação é profundamente injusta para as mulheres e no fundo, para todos os que têm que conviver com isso. Ele diz que a convivência deve ser feita de rosto destapado e pronto, e no fundo saúda, fazendo alguns alertas, no fundo que é uma questão sensível, ele sabe do que é que se está a tratar, sabe que este diploma teve 9 meses no Parlamento. Gerou muita discussão, muita controvérsia e de facto foi também aqui uma ideia proposta exatamente por um partido, o Chega, que saiu vencedor depois da promulgação do Presidente da República. Sim, parece-me que sim, até porque houve estes 9 meses de impasse no Parlamento, desde a aprovação na generalidade da proposta do Chega, com o apoio de toda a direita parlamentar, até houve uma proposta de alteração apresentada pelo PSD, mas o que é certo é que os sociais-democratas, por negociações com o partido de André Ventura, acabaram por desistir de fazer esta alteração e as alterações que efetivamente o partido de Ventura cedeu fazer não foram significativas. Houve uma redução essencialmente das multas, nada significativas, passaram ou seja, que podem ir de 150 a 3 mil euros. Antes o teto era de 4 mil. Há aqui um maior foco na segurança, isso vai logo para o título do diploma. Facto, a grande questão, Miguel. Falava-se de que quem está com o rosto coberto, que em termos de segurança acaba por dificultar aqui algumas operações ou fomentar algumas questões que podem indicar também aqui outros problemas. É isso que poderá acontecer com esta promulgação? Bom, vamos ver como é que isto se efetiva. Agora, naturalmente, o diploma tem que ser publicado em Diário da República e é importante explicar, por exemplo, quem é que são os responsáveis pela instrução destes processos. E os responsáveis pela instrução destes processos são os presidentes de Câmara, são as autarquias que, no fundo, lideram todo este processo depois das autoridades lhe comunicarem a eventual infração. São as câmaras municipais que vão cobrar estas multas. Portanto, há aqui um sistema não habitual que nas maiores cidades pode eventualmente ser facilitado pela existência da polícia municipal, mas não sei se vai aplicar efetivamente em todo o país. Mas poderá perder-se no caminho muito rapidamente? Bom, vamos ver. Nós até aqui temos passado várias reportagens no NAU sobre como os poderes da Polícia Municipal, que neste caso terá necessariamente de estar envolvida na cobrança das multas, em fazer cumprir a lei, porque são as autarquias que são responsáveis pela instrução do processo, estão de certa forma a ser questionados. Carlos Moedas pede um reforço dos poderes da Polícia Municipal, até para acabar com as lojas de fachada. Portanto, isto são tudo problemas que merecem uma reforma profunda. Isto parece mais uma medida cosmética para agradar ao eleitorado do Chega. É uma vitória para o Chega, não sei se para o país. Bem, vamos avançar e continuando também a falar de segurança. Uma equipa de elite da Polícia de Segurança Pública vai combater o crime na Baixa de Lisboa. Após um assassinato e uma tentativa de homicídio no período de uma semana, a chamada do Corpo de Intervenção foi a solução encontrada pelo comando da PSP de Lisboa para reforçar o policiamento na cidade de Lisboa. Já na prática, a PSP patrulhava a capital entre o Terreiro do Paço e o Marquês de Pombal desde o início de julho, mas agora a ordem é de reforço. Ora, Miguel, temos assistido aqui nos últimos meses a alguns episódios de droga, violência, também uma tentativa de homicídio, uma bala perdida, um outro homicídio que foi de facto consumado, sobretudo em zonas históricas da capital. O que é que este reforço de segurança que agora foi anunciado ontem pela PSP vai, no fundo, alterar?
ali naquela zona tão sensível? Bom, o primeiro impacto, e as próprias autoridades falam nisso, é o efeito dissuasor sobre os criminosos em potência. Portanto, a polícia visível faz com que o crime possa recuar, portanto, em termos genéricos. Ou pelo menos, em termos genéricos, ou pelo menos dá a sensação a quem lá vive, a quem lá trabalha, a quem visita estes locais imensamente turísticos, que há segurança, que podem andar ali à vontade, mas o que é certo é que estas são medidas também muito circunstanciais, respondem a episódios concretos. E nem sempre, eu já disse a semana passada, nós vimos há dias, quando houve esta turista sueca baleada na Baixa de Lisboa, o Ministro da Administração Interna respondeu com o reforço de policiamento. Ele foi efetivado logo nas horas seguintes, mas depois houve um homicídio no Cais de Sodré. Houve um novo reforço das patrulhas. Até quando é que a polícia e os políticos vão responder a casos concretos só empenhando mais homens no terreno? Eu penso que é possível e é preciso fazer reformas mais densas, nomeadamente, por exemplo, vemos o primeiro caso levantou a questão da venda ilegal a venda de drogas que não são drogas, não é? De louro prensado. Que é, no fundo, uma burla. No fundo, é uma burla. Aliás, houve já procuradores do Ministério Público que procuraram tipificar nesse sentido e não tiveram sucesso nos tribunais. Agora, é a própria PSP a dizer que é preciso criar um crime novo, é preciso legislar. E isto, portanto, estamos a ver a PSP dizer isto em público, é um problema conhecido há anos. E deixa-me só dizer, o segundo caso, aparentemente, no Cais de Sodré, envolveu pessoas em situação de sem-abrigo. O problema dos sem-abrigo, podemos lembrar, foi das bandeiras de Marcelo enquanto esteve na presidência da República. O problema dos sem-abrigo agravou-se nos últimos anos. Marcelo não conseguiu cumprir o seu objetivo e, portanto, quando assim é, o Estado falha. O Estado falhou quando não legislou, passado vários anos, esta questão da venda de drogas falsas, e falhou aqui quando não resolveu estas questões que, no fundo, estão na base da criminalidade. Muito bem, Miguel Balança, obrigada pela análise e um bom dia.